queria agradecer ao primeiro Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes no Brasil, né, o convite, para no momento, né, tão importante, né, de uma pandemia, estamos no meio de uma pandemia, né, de uma doença infecciosa, a gente falar um pouquinho aqui de infecções emergentes e reemergentes. As doenças infecciosas, né, elas não conseguem sair da agenda da saúde pública como prioridade, né? As infecções, sejam elas emergentes e reemergentes, as infecções de uma maneira geral no nosso país, elas continuam, né? E é importante que a gente entenda e que a gente assuma isso como uma prioridade em saúde pública. Então, falar hoje sobre infecções emergentes e reemergentes na realidade, a gente fazer uma atualização e saber que ela faz parte hoje, mais do que nunca, né? Não só da vida dos brasileiros, mas da vida da população mundial. E quando a gente fala em doenças emergentes e reemergentes, qual era o cenário esperado, né? Era o fim da era das doenças infecciosas. Por quê? Porque com a evolução tecnológica que aconteceu no mundo, né? Esperava-se que as doenças transmissíveis, como malária, dengue, tuberculose, hanseníase, elas reduzissem a sua importância, né? Na sua causa de morbidade e mortalidade. Mas não é isso é o que a gente esperava, mas é o que a gente não consegue ver no cenário atual. Né? A transição demográfica também, porque a gente esperava a queda da mortalidade, né, e da natalidade e o aumento da expectativa de vida das populações, isso também ia contribuir de uma forma gradativa para que as doenças crônicas não transmissíveis, né, mudasse esse cenário epidemiológico, né, contemplando a transição epidemiológica. Então, a gente teria o acesso à tecnologia, a gente tem uma expectativa, né, global, né, do aumento da longevidade, a redução da natalidade e mortalidade, natalidade e morbimortalidade, e com isso a gente teria o que a gente esperava, que era essa redução. Mas quando a AIDS, né, emerge na década de 80, isso vai ser um alerta de que a expectativa do fim dessas doenças infecciosas, elas se retardariam. E as doenças emergentes e reemergentes, né? O que é importante, seja ela emergente ou reemergente, é identificar, né? O primeiro passo, quando a gente identifica, a gente pode proteger. Porque quando a gente tem essa identificação precoce, consequentemente, a gente tem como fazer um plano de ação, né, para combater. Então, a recentemente identificada, né, as doenças emergentes, e aí a gente tem o coronavírus, né, representado aí pela figura dele. A gente tem a modificação do micro-organismo, seja uma modificação, né, a nível laboratorial, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a questão de guerra biológica, né, de modificação. A gente tem, né, como também uma doença nova e também a incidência, né, nas 2 últimas décadas, que no caso da AIDS. Então, na realidade, a gente vê que são infecções, né, seja ela recentemente identificada, seja ela surgindo como um novo problema de saúde pública, né? Ou um novo agente infeccioso, ou a mudança no comportamento epidemiológico das doenças, né? E o que é que ocorre com isso? Que a gente não pode tirar ela
de prioridade na nossa agenda de saúde pública no Brasil. As infecções emergentes, né? Elas trazem a identificação de um novo agente infeccioso, e aí a gente traz como exemplo, né, o H1N1, né, o poliovírus, o ebola na África Ocidental, o Zika vírus, né, alguns exemplos, né, o ebola na República do Congo e a SARS-CoV-2, que hoje, no momento, é aqui, está todos os pesquisadores no mundo inteiro envolvidos, né, na descoberta de um tratamento, né, de vacinas que a gente já sabe que tem aí para começar a ser realizada. As reemergentes, né, ela vai ser uma mudança no comportamento epidemiológico das infecções, mas que já haviam sido controladas. Eu não vou me deter um pouquinho de histórico, mas se a gente for pesquisar a dengue está lá desde o Brasil colônia, né? A gente tem a cólera também, que ela vem sempre aparecendo no panorama mundial, alguns surtos, a leishmaniose visceral e o sarampo, né, que nós chegamos até a receber um certificado como um país livre do sarampo, mas que volta em 2018 a gente ter um número de casos aumentados. E também, consequentemente, a gente tem vacina para o sarampo, mas aí a gente também vai falar um pouquinho da importância da vacinação. Quais são os fatores, né, que vão influenciar para essas infecções emergentes e reemergentes? A gente tem um país de uma extensão territorial, né, grande. Eu costumo dizer que a gente tem vários Brasis e a gente vai ver que esses fatores como o desenvolvimento econômico, né, e vai levar a algumas alterações ambientais, as migrações e os processos de urbanização, sem uma adequação da infraestrutura urbana, vai levar ao surgimento de infecções emergentes e reemergentes. E esse desenvolvimento econômico, a gente sabe que no Brasil a gente tem diferenças muito fortes, né, na questão do desenvolvimento econômico, né, que vai também fazer essas alterações ambientais. Nessas alterações ambientais, a gente tem o desmatamento, que é uma preocupação não só do Brasil, mas é uma preocupação, né, dos países, de outros, né, outros países em desenvolvimento, desenvolvidos, que têm essa preocupação, esse olho no Brasil. E isso a gente sabe que vai mudar, há uma alteração, né, na fauna e na flora. Essas mudanças climáticas, as secas, as queimadas, as inundações, tudo isso vai mexer com a questão ambiental e, consequentemente, a gente tem aparecimento, né, de doenças que já estavam vencidas ou de modificação desse agente. Os intercâmbios internacionais também é outro que assume um papel que a gente pode chamar o vetor cultural, né, na disseminação das doenças infecciosas. Se a gente pegar qualquer artigo, né, ou qualquer leitura na área de medicina do viajante ou medicina de viagem, a gente vê que as pessoas, a gente está hoje no Brasil e você com 8 horas de voo, você está em outro país, e assim a gente tem sempre como falar que eu costumo brincar, dizer que um chinês tinha o coronavírus, e hoje o mundo inteiro tem. Então, é uma reação em cadeia, né? Um efeito dominó muito grande. A gente tem também, né, as novas tecnologias médicas que levam a uma disseminação dos procedimentos invasivos. E a gente não pode deixar de falar que as infecções emergentes e reemergentes também está a nível, né, intra-hospitalar, com as bactérias multiresistentes, né, os antibióticos que já não fazem mais efeito, a gente tem modificações, né, nesse micro-organismo, e também hoje está num dos indicadores que mais levam a óbito, né, que são os micro-organismos hospitalares.
O consumo de alimentos industrializados, porque a vida moderna leva a isso, né? A gente termina sem ter condição ou tempo de fazer uma comida de qualidade, passa a industrializar mais ainda, né, o nosso consumo. E um problema que eu acho seríssimo, não só a nível municipal, não só a nível estadual, não só a nível federal, né? Ele atinge as três esferas, que é a inadequação dos serviços de saúde ou a desatualização das estratégias de controle de doenças. E a gente tem visto isso no mundo inteiro, né? A pandemia, ela trouxe à realidade tudo. Então, aquele país lá do Tio Sam, que a gente achava que era o que era inatingível, não tinha EPI, não tinha estrutura, né? E isso foi importante para a gente fazer uma reflexão, que não só faltou EPI no Brasil, faltou EPI no mundo inteiro. Não faltou leite só no Brasil, faltou no mundo inteiro. A quebra de protocolos existentes também aconteceu no mundo inteiro. E quando a gente fala da inadequação dos serviços de saúde, a gente tem visto, né, nas três esferas, o caos acontecendo. Hospitais universitários, que eram para ser referência, não conseguiram ser referência. Os hospitais estaduais também, e a nível de esfera federal também. Então, eu acho que está todo mundo devendo a tarefa de casa, da necessidade da gente reestruturar, né, e criar estratégias, né, para que os protocolos sejam atualizados de forma contínua. A gente também tem outro fator, né, que vai influenciar é, esse processo, né, que está associado ao processo das infecções emergentes e reemergentes, que é o processo de evolução de micro-organismos, as mutações virais, as emergências das bactérias resistentes. Então, a gente tem esse cenário, né, fazendo com que o quadro sanitário, né, fique mais complexo, dificultando essa transição epidemiológica que a gente espera tanto. Certo? E aí, como é que a gente vai enfrentar esses novos, velhos problemas? Quando a gente pensa que a gente venceu, quando a gente pensa que a gente superou, a gente tem novamente a infecção, né, emergente ou reemergente na nossa porta. E a gente começa com a questão da vigilância, né? Essa vigilância, seja ela epidemiológica, né? Ou seja, ambiental, né? Porque a vigilância epidemiológica e ambiental, a gente vai ter é, é, qualidade na vigilância, na saúde pública, para a capacidade de detecção precoce da doença. A gente tem um exemplo positivo de Pernambuco, que foi a questão do Zika vírus na questão da microcefalia. Então, aquilo foi tão positivo para Pernambuco, porque eu costumo dizer, quem não tem registro não tem memória. E eu sou professora da universidade, se tem algum aluno meu me escutando agora, né, nesse evento, ele vai lembrar que eu sempre digo nas minhas aulas que o Brasil é um país sem memória. E quando a gente não tem memória, fica difícil da gente, né, chegar antes. Então, ali para mim foi um exemplo fantástico, porque quando você tem a notificação dessa vigilância, né, epidemiológica, você tem como entrar, né, um plano de ação na saúde, um protocolo precoce para deter, né, a doença. A vacinação, né, que ela está acessível hoje, né, nas redes públicas das doenças, de algumas doenças infecto-contagiosas, né, de algumas doenças emergentes, como o sarampo, a gente tem a vacina, ou que a gente tem uma população que precisa ajudar também, né, e buscar a vacinação. As estratégias são muitas, né, de se colocar as chamadas a nível da mídia, se colocar nos espaços de acesso para que todos tenham a vacinação. Mas precisa haver também uma colaboração da população em relação a buscar
né, a imunização através da vacina, né? A vacina, ela é tudo. É hoje o que a gente mais quer é uma vacina que realmente seja eficaz contra o coronavírus. Divulgar e garantir o tratamento de pacientes quando ocorre um avanço incontrolável, né? Então, a gente precisa garantir o tratamento, né, das doenças emergentes e emergentes, quando ela toma um espaço maior. Capacitar os profissionais de saúde, e isso é contínuo, né? Porque a capacitação ela é de forma contínua, e um ciclo PDCA, que é muito usado na área de administração e hoje também na área de saúde, né? Que a gente precisa identificar, investigar e monitorar o que a gente faz. Então, se a gente capacita o profissional, identificando quais são as áreas que precisam de maior esforço, né? A gente precisa também investigar se o que você capacitou está sendo aplicado e monitorar também o processo, né, de capacitação, para que não seja só uma capacitação que ocorre. Não, o município foi capacitado, os profissionais foram capacitados, o Estado capacitou. E essa capacitação, ela foi positiva? Ela gerou, por parte dos profissionais, o olhar da identificação, o olhar da investigação e do monitoramento. E aí a gente sempre faz aquele questionamento: e o que nós podemos fazer, né, diante de novos e velhos problemas, né? Nós, profissionais de saúde, de assistência direta ou indireta, né? Nós, profissionais de saúde, quando eu falo de assistência direta e indireta, os gestores de forma geral, né? A equipe multidisciplinar. Eu sempre digo, você não é a sua graduação, principalmente quando você está envolvido na esfera saúde. Se você é um profissional de estabelecimento de assistência à saúde, você pode ser o, o chefe da vigilância, você é profissional de assistência à saúde indireto. Né? Você precisa conhecer os riscos, você precisa entender o que você faz vigilância, seja a área que for, né? Tem que estar tudo muito redondinho, do gestor, do diretor superintendente, ao jardineiro de uma instituição hospitalar, de um estabelecimento de assistência à saúde, de um postinho de saúde, né, que é a unidade básica de saúde. Todos têm que estar alinhados de saber qual é o objetivo. E aí a gente vem com a questão que não temos condição de ficar 100% imune a todos os vetores e doenças, mas podemos ter algumas atitudes pensando de forma cuidadosa, né, quando o assunto é saúde. E essas atitudes, elas vão fazer a diferença, né, no processo de qualquer minimização ou prevenção das doenças infecciosas emergentes e reemergentes. Então, a gente fala no primeiro, medicamentos com mais responsabilidade. E a gente tem uma discussão que eu não vou entrar no mérito dela, né? Do que se tomar, e a gente teve agora nessa época de coronavírus, né? O que faz, o que não faz, o que toma, o que não toma. E aí é importante a gente saber que o medicamento, ele é um químico, né? E como qualquer químico, ele tem que ter a dose certa para que ele não seja utilizado de maneira que venha prejudicar. Então, a responsabilidade na prescrição, a responsabilidade na dispensação, a responsabilidade na administração, com a questão dos horários, né? Então, aí está envolvendo, né, a equipe multidisciplinar, quem prescreve, quem libera, quem administra. E o próprio paciente hoje, porque quando a gente fala na questão de segurança do paciente, o paciente hoje também ele é treinado e educado para que ele questione que medicamento é esse que eu estou tomando e para que eu estou tomando e por que eu estou tomando. Isso está nas estratégias, nas 12 estratégias hoje, em relação à segurança do paciente. Então,
os medicamentos com mais responsabilidade. E se a gente trouxer para nível do dia a dia, a responsabilidade lá da farmácia, do farmacêutico, do balconista, né, de ter a responsabilidade não de dizer, olha, às vezes o balconista da farmácia, que não é farmacêutico, se o cliente não tiver conhecimento, ele de repente induz você a comprar o medicamento. Isso é um perigo para a gente não desencadear, né, que aquilo que o paciente tem não faça com que acelere o seu processo de infecção e que ele não passe a ser um transmissor. As vacinas, né, que é eu sempre digo que é uma medida de biossegurança coletiva, né, porque a vacina ela vai proteger você, né, contra o agente infeccioso, de acordo com o perfil e o risco epidemiológico também. Orientar as pessoas em ambiente de convívio, né, constante, né, o familiar no trabalho sobre esses assuntos. Com o coronavírus, hoje tem sido importante, né, a questão de orientar as pessoas em relação a isso, né, não ficar com medo de estar com seu familiar, não, de estar na sua casa, que você faz o isolamento, mas os cuidados todos de higiene, né? Eu sempre falo, higiene é igual à saúde, a gente precisa investir maciçamente na capacitação da população, né, através de informações pelas mídias, da questão da que saúde e higiene. Eu nunca ouvi tanto falar em lavagem das mãos, como a gente vê hoje. Em 1847 foi descoberta a lavagem das mãos, né, por Inês Wells, e ele morreu internado no manicômio porque achavam que ele era um louco. E hoje a gente vê a nível mundial como é importante a lavagem das mãos. E a lavagem das mãos ela precisa ser inserida no contexto familiar. Ela precisa ser inserida nas escolas, né? Que a criança tem que crescer com o hábito de lavar as mãos. Os hospitais precisam criar estratégias multimodais de lavagem das mãos. Eu costumo dizer que o estudante universitário, quando ele passa por estágio em algumas unidades de saúde, que não tem uma estrutura adequada de lavagem das mãos, ele vai ser um profissional que, se ele for trabalhar numa instituição que tenha pias, ele vai ignorar a pia, porque ele não tem a estrutura enquanto acadêmico, seja ele, né, de qualquer área de saúde. Então, ele não enxerga a pia porque ele não conseguia ver uma estrutura que possibilitasse ele a fazer a higiene das mãos e prevenir não só a infecção cruzada, mas também a biossegurança dele. Então, a lavagem das mãos, ela é uma estratégia que foi descoberta em 1847 como prevenção de infecção, mas que, infelizmente, os acessos às pias e torneiras e água de qualidade, papel de qualidade, infelizmente a gente ainda não encontra, né? A gente tem hospitais que estão com as estruturas precisando de reforma, e eu sempre brinco que todo gestor que quer fazer o novo, ele comece pela pia, torneira, monitoramento da água, né? Sabonete de qualidade, para que ele possa realmente dizer, eu vou começar o novo. Eu quero fazer da minha instituição de saúde, da minha unidade de saúde, uma unidade de referência. Referência se chama qualidade na lavagem das mãos, tá? E aí, quando a gente faz a associação para a emergência das infecções, a gente vai ter o agente, a questão ambiental, né, que a gente tem falado, e aí na questão ambiental vai envolver resíduos, gestão de resíduos, vai envolver gestão de qualidade da água, vai envolver a gestão dos efluentes, a gestão da qualidade do ar. Né? Então, a gente tem que ter um gerenciamento adequado do resíduo produzido na instituição,
o tratamento do efluente que é gerado na instituição, né? A qualidade do ar. Hoje a gente sabe que o ar ele é uma fonte também de doenças emergentes e reemergentes. O próprio aparelho de ar-condicionado, se ele não tiver uma manutenção preventiva, corretiva, né, ele passa a ser uma fonte de legionela, de diversos fungos, né, e contaminando o próprio ambiente, onde o paciente está lá para ser tratado, onde o cliente está lá para fazer uma consulta. Ou também aumentar o absenteísmo. Hoje a gente tem um afastamento muito grande, né? O absenteísmo alto, de profissionais de saúde por infecções respiratórias relacionadas ao próprio ambiente. Então, o ambiente de trabalho, ele termina sendo um ambiente que faz com que esse profissional se afaste. E o custo disso, né? Tudo isso tem um custo social muito alto. Então, temos a gente, o ambiente, eu estava falando a nível hospitalar e também a nível da comunidade, e a população vulnerável, né? No caso do ar-condicionado, da população vulnerável vai ser os próprios profissionais de saúde. Quando a gente fala em relação à comunidade, se eu não tenho um gerenciamento adequado dos efluentes, é, isso é jogado, né? Um efluente de uma unidade de saúde, de um estabelecimento de assistência à saúde, seja hospital, seja unidade básica, seja um estabelecimento que gere um efluente com características biológicas ou químicas e seja jogado num manancial próximo, né, seja ele um rio, um açude, ele vai trazer um impacto muito grande para a população, né? A gente tem aí várias doenças que estão relacionadas à questão do saneamento, né? E saneamento é uma discussão que tem que ser prioridade num país do tamanho do nosso. A gente tem aí as arboviroses, né, que muitas vezes estão relacionadas à questão de água parada, a gente tem aí a filariose, a gente tem a cólera e diarreias, né, principalmente em criança, tudo relacionado à questão hídrica, porque os nossos corpos d'água estão todos recebendo uma carga muito grande de contaminação de uma instituição que trata a saúde. Chega a ser um paradoxo assim muito forte, né? Como é que eu trato saúde e eu contamino o ambiente onde vai contaminar as pessoas que vêm se tratar? Então, eu trato, contamino, vira um ciclo vicioso. Então, hoje não se tem como falar em saúde se a gente não colocar a questão econômica. Então, acho que todo gestor de saúde tem que ter colado do lado dele um gestor na área financeira e econômica, para a gente balancear. Por isso que eu acho que o nosso ministro da Saúde tem que estar colado com o nosso ministro da Economia, porque senão a gente não vai. E aí a gente tem os desafios, né, para combater e chegar onde a gente quer chegar, né, que é o fim da era das doenças infecciosas. E quais seriam esses desafios? Fortalecimento da vigilância epidemiológica, né? Como eu falei lá atrás, a gente precisa investir em capacitação, a gente precisa analisar os currículos de quem a gente vai contratar, né? Trazer profissionais de boa qualidade, com formação de qualidade, capacitar esses profissionais, e aí, consequentemente, capacitar as equipes que trabalham na área de vigilância em saúde, né? Em todas as suas esferas, qualificar os epidemiologistas, né? De acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, quando ele fala nessa capacitação, ele cita essa necessidade, né, de trazer o epidemiologista para fortalecer as atividades de vigilância em saúde, seja ela ambiental e sanitária, né? E a saúde pública veterinária também, né? Porque as doenças emergentes e emergentes, elas são doenças infecciosas que resultam, né, na interação do homem com o meio ambiente, né? Então, isso é muito importante, assim como também a questão da alimentação, que tem que ser monitorada, né, de forma rotineira e eficiente, de forma a prevenir, né, e alertar precocemente a comunidade para o risco da emergência de doenças.
E isso é importantíssimo, né? Não só em época de pandemia, não só em época de. Hoje a gente está vendo a vigilância em cima da questão alimentar, com a reabertura dos restaurantes, com a abertura das áreas de alimentação, e aí é necessário que isso seja de maneira rotineira, né? Não só pós fechamento e agora vamos abrir. Qualificar, né, esses epidemiologistas nesse objetivo e também a questão da rede de laboratórios de saúde pública, porque a gente precisa fortalecer os laboratórios. Eles precisam ter profissionais capacitados e estrutura, porque se ele não tem estrutura, ele não vai ter resolutividade, né? Então, a gente precisa ter equipamento adequado, insumo oportuno, profissionais capacitados e garantia da biossegurança desses profissionais. Né? A gente tem aí no Brasil uma rede constituída de laboratórios de saúde pública, que são os LACENS, mas a gente precisa reforçar essa estrutura. E aí também se associar aos hospitais universitários, né? Não só os hospitais, não só os laboratórios universitários de patologia clínica, microbiologia, parasitologia, virologia, né, imunologia, mas também os de etomologia, zoologia, ecologia, micologia e medicina veterinária, para que a gente possa melhorar e também fazer o reforço da rede privada, né? Trazer para junto, fazer as parcerias, porque se tem interesse, então por que não fazer a parceria público-privada? E também se associar às redes internacionais, né, como a Organização Pan-Americana de Saúde. A questão também das normas de biossegurança. E as normas, eu nunca vi num momento se falar tanto dessas normas de biossegurança, né? Então, os cuidados de biossegurança que vai desde da padronização dos equipamentos de proteção individual coletivo, mas como também a questão da gestão de resíduo, da gestão de fármacos, né, destino final desses fármacos, na gestão também das normas, né, de biossegurança para agentes etiológicos novos. Isso tudo tem que estar contemplado, né, nesses desafios. Né? Tudo temos legislação, nós temos publicações, tanto em artigos científicos como em livros, dentro do que a gente precisa reforçar nessa questão da biossegurança. Então, isso tudo tem que ser visto, porque a gente precisa de um manejo clínico também adequado, não só para os profissionais de saúde, mas também para os clientes, em relação a isso. Nessa questão do que a gente viu, né, o que é que a gente deve levar em consideração? Né, que a gente precisa dos esforços de todos, né, o esforço das três esferas, das instituições públicas e privadas, junto com a equipe multidisciplinar, para que a gente possa fazer a discussão, né, da questão de uma infraestrutura física, de acordo com a RDC 50 da Anvisa, né, de reforma e construção dentro dos estabelecimentos de assistência à saúde, da engenharia clínica, né, na manutenção e prevenção dos equipamentos. A engenharia clínica hoje é uma realidade. Existem instituições que o cirurgião ele não opera se o engenheiro clínico não estiver dentro do centro cirúrgico, porque se houver uma pane em qualquer equipamento, está ali o engenheiro para substituir equipamento ou para fazer a manutenção. A questão dos nossos administradores, tanto financeiros como dos nossos administradores, com foco na parte de hotelaria, né? Na parte de faturamento, na parte da, da questão da higiene, né? Que envolve também a parte de hotelaria.
A gente precisa ter nossos engenheiros civis, nossos chefes de manutenção, nossa equipe toda de assistência direta, que aí vem o fisioterapeuta, o fono, a terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, enfermeira, médico, né? E, assim, é um envolvimento de todos. E a questão da parceria do público com o privado é importantíssimo, né? Eu acho que os dois lados têm que aprender muito, né? Ver como pode formalizar essas parcerias, porque se a gente não quebrar essa coisa de não, eu não vou buscar na iniciativa privada, é complicado, porque hoje a gente é uma via de mão dupla, para que a gente possa vencer as doenças emergentes e emergentes, para que a gente tenha um cenário, não feito essa foto dessas duas crianças, né, num aterro sanitário, um aterro controlado, né, que aterro sanitário é aquele que o chorume é tratado. A gente precisa melhorar a qualidade de vida dessas crianças, porque elas são o futuro, né? E o futuro que a gente quer é um futuro onde não haja as novas velhas doenças. A gente quer um futuro que a gente consiga vencer essa guerra biológica que a gente vive, né? Um futuro sem manipulação genética, né? Para que as pessoas não queiram utilizar os micro-organismos como arma biológica. E a gente viu aí que não tem bala, não tem bomba, não tem nada que possa vencer o micro-organismo que se instalou a nível mundial. Mas estamos vencendo porque a gente aprendeu a reinventar, a gente aprendeu a se acalmar, a vencer o medo, e que Pernambuco, né, está dando aí um exemplo de luta e de garra, com todos os seus profissionais de saúde aí empenhados, né? A gente tem uma demanda muito grande que positivou e que se afastou e que está novamente na linha de frente. A gente teve perdas, claro, né? Mas estamos conseguindo vencer. E vamos vencer essas doenças emergentes e emergentes, porque ela vai sair lá na frente. Se todos nós fizermos um pouquinho, ela vai sair de prioridade da agenda de saúde pública. Que era essa a ideia, mas o surgimento da AIDS deu uma esfriada e depois a gente teve várias outras emergências, né, e reemergências dessas infecções. Bom, eu queria agradecer, né, a vocês, deixar aqui o contato, né, alguém precisar. Eu estou na universidade, no hospital eu sou do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, da UFPE, professora, mas estou sempre pelo Hospital das Clínicas e o que vocês precisarem, pode contar comigo. Deixe meu e-mail, meu telefone, Martin Luther King, para a gente fazer uma reflexão e um abraço bem grande. Obrigada a todos, né? E vamos avante.